um crocodilo que superou todos os caçadores, um tigre com 400 presas e um lobo que assombrava uma cidade. Esses animais não eram lendas, eles eram reais. Há crocodilos enormes, e há também o Gustave. Os moradores do Burundi falam dele em voz baixa, como se ele estivesse ouvindo. Dizem que ele tem mais de 6 metros de comprimento, pesa 1 tonelada e sobreviveu a mais balas do que alguns veículos militares. Ele não é apenas grande, é assustadoramente inteligente. Por décadas, Gustave dominou as águas do rio Ruzizi e a costa norte do lago Tanganyika. As pessoas não nadavam lá. Não pescavam nas margens. Algumas aldeias até se mudaram completamente, porque quando Gustave apareceu, algo ou alguém desapareceu. Alguns relatos afirmam que ele é responsável pela morte de mais de 300 pessoas. Esse número é debatido, mas mesmo uma fração dele é suficiente para coroá-lo como um dos crocodilos mais perigosos da história. As vítimas eram frequentemente encontradas com marcas profundas de mordidas, mas muitas nunca foram encontradas. Barcos desapareciam, rastros levavam à margem do rio, e então, nada. As pessoas começaram a dizer que ele não era apenas um animal, que ele era um demônio. Nos documentários que se seguiram, Gustave parecia mais algo saído de um filme de monstros do que um predador de verdade. E, no entanto, cada quadro de filmagem, cada entrevista com moradores aterrorizados, dizia o contrário. Ele era o Jaws da selva, enorme, furtivo e impossível de parar. Seu corpo é coberto de cicatrizes, marcas profundas de batalhas passadas com rivais e ferimentos de balas que ricocheteavam em sua pele, semelhante a uma armadura. Uma de suas características mais marcantes é um grande galo no focinho e a falta de um dente. Essas características ajudaram os especialistas a identificá-lo mesmo quando a iluminação ou a água estavam ruins. Até hoje, ninguém sabe se Gustave ainda está vivo. Ele já estaria na casa dos 70, o que é idade avançada até para um crocodilo, mas seu nome ainda causa arrepios nas comunidades ao longo do lago Tanganyika. As pessoas evitam a água, avisam os filhos para não se aproximarem das margens, porque mesmo que Gustave tenha ido embora, o medo que ele criou nunca desapareceu. Ele nunca foi capturado, nunca foi enjaulado. Ele vivia selvagem, caçava livremente e enganava todos que tentavam impedi-lo. Se Gustave governava os rios, a tigresa de Champawat dominava a selva, e as aldeias também. Ela não era apenas temida, era um fantasma que atacava em plena luz do dia. Uma tigresa de Bengala que se movia entre o Nepal e o norte da Índia como o vento, deixando para trás apenas silêncio e rastros de sangue. Seu número? 436 pessoas. Isso não é um mito. É uma contagem de corpos confirmada, registrada em documentos oficiais. E, no entanto, ninguém conseguiu detê-la. Ela começou sua matança no Nepal, onde moradores aterrorizados abandonaram aldeias inteiras. O governo tentou caçá-la, mas falhou. Eventualmente, eles a empurraram para o outro lado da fronteira, para a Índia. Isso não a impediu. Só lhe deu mais terreno. Ela tirava vidas de cabanas, estradas e campos. Ela não tinha medo de humanos. Ela os preferia. Nenhum tigre jamais havia matado assim antes. E era isso que a tornava tão imprevisível. Ela não entrou em pânico. Ela perseguiu. Ela esperou. Ela caçou. Os aldeões viviam em constante medo. As portas eram trancadas. Crianças não tinham permissão para sair. Nem mesmo o exército queria lidar com ela. Foi preciso Jim Corbett, um caçador habilidoso, para finalmente localizá-la. Ele passou dias estudando seus hábitos, aprendendo suas rotas. Quando finalmente se enfrentaram, ela não estava com medo. Ela atacou. Corbett a eliminou com um tiro certeiro. Uma autópsia revelou algo chocante. Seus dentes estavam danificados. Ela não conseguia caçar presas tradicionais. Então ela se voltou para algo mais fácil: nós. Sua morte encerrou um pesadelo, mas a história não desapareceu. Tornou-se lenda. Um lembrete de que até mesmo o predador mais majestoso pode se tornar algo completamente diferente quando desesperado. A selva não se importa com quem você é, e às vezes a natureza para de seguir as regras. A milhares de quilômetros de distância, nas florestas nevadas de Hokkaido, o Japão enfrentou um monstro à parte. Em 1915, um enorme urso pardo Ussuri desceu das montanhas para um pequeno assentamento em Sankebetsu. O que aconteceu em seguida foi tão assustador que ainda é ensinado nas escolas. O urso atacou várias casas, arrombou portas como se fossem papel. Lá dentro, as pessoas mal tiveram tempo de reagir. A criatura não apareceu apenas uma vez. Ela continuou retornando, por dias. Era isso que o tornava diferente. A maioria dos ataques de animais são únicos. Este urso voltava repetidamente, caçando os sobreviventes. Não era afugentado por barulho ou fogo. Parecia aprender. Cada vez que atacava, era mais rápido, mais brutal e mais destemido. Famílias inteiras fugiam da aldeia. Homens armados com rifles estavam posicionados na orla da floresta. Mas não era o suficiente. Uma das partes mais arrepiantes: o urso usava os mesmos caminhos todas as vezes, movendo-se como um predador treinado, como se conhecesse a terra melhor do que ninguém. Alguns alegaram que ele tinha um gosto por vingança. Outros disseram que ele simplesmente descobriu que os humanos eram alvos fáceis. Eventualmente,
Finalmente, um caçador habilidoso chamado Yamamoto foi trazido. Após uma busca intensa, ele encontrou o urso e o abateu. Foram necessários vários tiros para derrubá-lo. Quando ele finalmente desabou, a vila respirou novamente, mas mudou para sempre. Ainda hoje, uma réplica da fera está em um pequeno museu perto do local. Não para glorificá-la, para lembrar a todos que a natureza nem sempre fica em segundo plano. Às vezes, ela bate a porta, e às vezes, ela ostenta a face de algo para o qual ninguém está preparado, assim como aconteceu nas colinas da França. Antes de lobisomens assombrarem filmes de terror, uma fera da vida real aterrorizava o interior da França. Em meados do século XVII, em uma tranquila região rural chamada Gévaudan, algo começou a atacar as pessoas, e não estava agindo como um predador comum. Essa coisa se movia como um fantasma. Atacava em plena luz do dia e ignorava os animais. Ela ia direto para os humanos. Testemunhas oculares a descreveram como enorme, com pelos avermelhados, uma cauda longa e dentes aterrorizantes. Alguns disseram que parecia um lobo, mas muito maior. Outros juraram que não era um lobo, algo diferente, algo sobrenatural. Em poucos meses, o medo se espalhou pelo país. Os moradores locais se armaram. A França enviou caçadores profissionais e até tropas militares. Mesmo assim, os ataques continuaram. Em apenas alguns anos, a besta de Gévaudan foi responsabilizada por mais de 100 mortes. As pessoas começaram a sussurrar que era um castigo do além. Outros pensaram que era um animal exótico fugitivo ou algum experimento perverso que deu errado. Alguns até afirmaram que havia múltiplas feras. O rei da França finalmente enviou seu melhor atirador, Jean Chastel. Em 1767, Chastel atirou em uma grande criatura semelhante a um lobo, supostamente a fera. Depois disso, os ataques cessaram. Mas os céticos argumentam que não foi o mesmo animal responsável por todo o terror. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que era. Talvez fosse um lobo mutante. Talvez fosse algo completamente diferente. O certo é que ele assombrava as florestas de Gévaudan como algo saído de um filme de terror. Se a Netflix algum dia o pegar, não se surpreenda. Esta história se escreve sozinha. Agora vamos avançar para o calor do verão de 1916, a costa de Jersey. As praias estão lotadas, e sob as ondas, um pesadelo se aproxima da costa. Ao longo de apenas 12 dias, uma série de ataques de tubarão abalou Nova Jersey como uma cena saída diretamente de Tubarão. Só que isso era real, e aconteceu décadas antes mesmo de o filme existir. Começou em Beach Haven, onde um nadador desapareceu em águas rasas. Depois, outro ataque em Spring Lake. O pânico se espalhou rapidamente, mas a parte que realmente abalou a todos, o tubarão não parou na praia. Ele nadou até o riacho Matawan, um canal estreito e lamacento a quilômetros do oceano, e atacou 3 pessoas em uma tarde. Foi quando o medo se transformou em histeria total. As pessoas evitavam a água. Homens armados se alinhavam nas margens. Jornais de todo o país chamaram isso de o susto do tubarão. Eventualmente, um tubarão branco de 2,5 metros foi capturado na Baía de Haritã por um pescador local. Dentro de seu estômago havia restos mortais. Muitos acreditavam que era o mesmo tubarão responsável pelos ataques. Se foi o único, ainda se discute hoje, mas acabou com o terror. Esses ataques mudaram completamente a forma como as pessoas viam os tubarões. Antes de 1916, a maioria das pessoas achava que os tubarões não eram perigosos. Esse mito se desfez rapidamente. Até mesmo os cientistas tiveram que repensar tudo o que acreditavam sobre tubarões e seu comportamento. Os ataques de 1916 inspiraram Peter Benchley a escrever Tubarão, que se transformou no sucesso de bilheteria de Spielberg, que fez uma geração inteira pensar 2 vezes antes de nadar no oceano. E embora a maioria dos tubarões hoje não represente nenhuma ameaça aos humanos, a lembrança daqueles 12 dias ainda perdura como uma sombra sob as ondas. Então, da próxima vez que você estiver caminhando por uma praia calma, lembre-se, às vezes o perigo não ruge, às vezes ele nada silenciosamente bem debaixo dos seus pés. Na pacata cidade de Bunawan, nas Filipinas, algo enorme espreitava sob as águas lamacentas. As pessoas cochichavam sobre o desaparecimento de animais, e em seguida, sobre o desaparecimento de um pescador. Os moradores estavam assustados, e por um bom motivo. Algo poderoso estava lá fora, e não estava apenas de passagem. Esse algo acabou sendo Lolong, um crocodilo de água salgada tão enorme que quebrou recordes mundiais. Quando ele foi finalmente capturado em 2011, a balança contou a história. Mais de 6 metros de comprimento e pesando mais de 140 quilos. Ele era do tamanho de um pequeno barco, com mandíbulas fortes o suficiente para esmagar qualquer coisa que se aproximasse demais. Capturá-lo não foi fácil. Foram necessárias semanas de rastreamento, dezenas de homens e cabos de aço, projetados para segurar caminhões. Eles o batizaram de Lolong, em homenagem a um dos caçadores de crocodilos locais que ajudou na missão, e infelizmente faleceu antes de ver a captura.
Acreditava-se que Lolong estivesse por trás de vários ataques na área, incluindo o desaparecimento de uma jovem e de um pescador. Embora os números exatos nunca tenham sido confirmados, seu tamanho por si só já bastava para explicar o medo. Os moradores transformaram o enorme réptil em atração turística, construindo um recinto especial e convidando o mundo a ver o monstro que outrora dominava seu rio. Mas o cativeiro nem sempre funciona bem para gigantes selvagens. Apenas 2 anos após ser capturado, Lolong morreu de pneumonia e falência de órgãos. Sua morte desencadeou um grande debate. Tais criaturas deveriam ser capturadas ou deveriam ser deixadas para dominar suas águas? Mesmo agora, a ideia de Lolong deslizando silenciosamente pela água dá arrepios nas pessoas, porque ele não era apenas um grande crocodilo. Ele era a prova de que alguns monstros são reais e não vivem em nossa imaginação. Eles vivem nos rios que não ousamos cruzar. Ele parecia majestoso, gracioso na água, o favorito do público. Mas por trás da beleza em preto e branco de Tilikum, havia uma história mais sombria do que qualquer um esperava. Tilikum era a maior orca em cativeiro, pesando cerca de 5.400 quilos. Ele se apresentou no SeaWorld, saltando pelo ar e espirrando água nas primeiras filas. As crianças aplaudiram, as famílias tiraram fotos. Mas Tilikum não nasceu para o palco. Ele foi retirado da natureza na costa da Islândia, quando era apenas um filhote. E o cativeiro o mudou. Com o tempo, seu comportamento se tornou mais imprevisível. Os treinadores notaram, mas os shows continuaram, até que a tragédia aconteceu. Tilikum esteve envolvido na morte de 3 pessoas ao longo de seus anos em cativeiro. O incidente mais divulgado aconteceu durante uma apresentação ao vivo, quando um treinador sênior foi puxado para debaixo d'água. O incidente abalou o mundo e expôs uma verdade que muitos não tinham visto antes. Um documentário revelou o que a vida em cativeiro significava para animais como o Tilikum. Tanques minúsculos, isolamento, estresse. As orcas são incrivelmente sociáveis e inteligentes, e mantê-las confinadas ao seu mundo natural pode criar algo imprevisível e perigoso. A história de Tilikum mudou tudo. A opinião pública mudou. Os protestos cresceram. O SeaWorld enfrentou batalhas judiciais e, por fim, aposentou completamente os shows de orcas. Quando Tilikum faleceu em 2017, ele havia se tornado um símbolo, não apenas do perigo, mas do custo de tratar predadores selvagens como espetáculos de circo. Sua história fez o mundo olhar atentamente para a forma como tratamos a natureza e nos lembrou que o oceano não é um playground, é um mundo com regras que mal compreendemos. Em 1898, engenheiros britânicos construíam uma ponte ferroviária sobre o rio Tsavo, no que hoje é o Quênia. Era suposto ser um símbolo de progresso, um caminho de ferro conectando a costa ao interior. Mas em vez disso, tornou-se um rastro de terror, porque da alta grama africana surgiram 2 leões como nenhum outro que o mundo já tinha visto. Eles não rugiam, não caçavam como os outros, espreitavam silenciosamente. À noite invadiam os acampamentos dos trabalhadores, arrastavam os homens de suas tendas e desapareciam na escuridão. Os trabalhadores fugiam. A construção parou. O Império Britânico, conhecido por sua disciplina e ordem, estava subitamente à mercê de 2 predadores. Esses leões não eram normais. Primeiro, não tinham jubas, o que os tornava ainda mais aterrorizantes ao luar. E não estavam matando para sobreviver. Estavam caçando com um foco sinistro. Ao longo de 9 meses, dezenas de trabalhadores desapareceram. Alguns dizem que foram 30. Outros afirmam mais de 100. O número exato permanece em debate. O que não é em debate é o medo que eles criaram. O tenente-coronel John Henry Patterson, o homem responsável pela ferrovia, tornou isso pessoal. Ele passou semanas armando armadilhas, construindo esconderijos e ficando acordado a noite toda. Tornou-se um jogo mortal de inteligência. Eventualmente, ele atirou nos 2 leões, após várias tentativas frustradas e uma fuga por pouco. Quando ele finalmente os eliminou, seus corpos eram enormes, seus estômagos supostamente cheios de restos mortais. Os leões foram posteriormente empalhados e agora estão em exibição no Museu Field, em Chicago. Parado diante deles, é difícil imaginar que essas criaturas silenciosas e imóveis um dia impediram o grande projeto de um império, mas impediram. Nos pântanos sombrios do Alabama e da Flórida, existe uma lenda que se recusa a morrer. Seu nome? Tom 2 Dedos. E sim, ele realmente tinha apenas 2 dedos em um dos pés, graças a uma velha armadilha para ursos que destruiu os outros. Mas o que realmente tornou Tom famoso não foi sua claudicação. Histórias locais da década de 1920 contam sobre um jacaré tão grande, tão inteligente e tão agressivo, que aterrorizou cidades inteiras. O gado desapareceu. Os cães desapareceram. Então pessoas também começaram a desaparecer. Os pântanos sussurravam seu nome. Ele deixava rastros enormes perto da água e desaparecia antes que alguém pudesse vê-lo. Quando o avistavam,
acreditavam. Juravam que ele tinha pelo menos 4 metros de comprimento, com olhos vermelhos brilhantes e tudo. Fazendeiros tentaram de tudo: rifles, dinamite, até mesmo caçadas a jacarés. Um homem supostamente jogou um barril de dinamite no lago onde Tom foi visto pela última vez. A explosão espalhou lama e peixes por toda parte. Mas Tom, ele nadou para longe, intocado. Com o tempo, Tom de 2 dedos tornou-se algo entre folclore e medo. Alguns diziam que ele viveu por décadas, ressurgindo anos depois, longe de onde havia aparecido pela primeira vez. Outros acreditavam que ele nunca foi apenas um jacaré, mas uma linhagem de monstros que perpetuavam a lenda. Mesmo assim, nenhum caçador jamais confirmou a morte. Tom permaneceu como o fantasma supremo do pântano. O fascinante é que sua história não é contada com um piscar de olhos. Moradores mais velhos juram por ela. Escritores o transformaram em livros. Ele até apareceu em artigos de jornal. Seja ele um jacaré ou muitos, uma coisa é certa: Tom de 2 dedos deixou uma marca grande o suficiente no folclore sulista para durar um século. Alguns predadores não esperam que você entre em seu território. Eles vêm até você. E no caso do leopardo de Rudraprayag, isso significava entrar sorrateiramente em casas, templos e até mesmo em vilas lotadas na calada da noite e desaparecer com suas vítimas. Este leopardo assombrou a cidade de Rudraprayag, no norte da Índia, por quase uma década. Os moradores locais morriam de medo de dormir. As portas estavam trancadas, as fogueiras queimavam a noite toda, mas nada parecia impedi-lo. Entre 1918 e 1926, o leopardo foi responsabilizado por pelo menos 125 mortes humanas, não na natureza, não em florestas remotas, mas nas casas das pessoas, às vezes a poucos passos de suas famílias adormecidas. Nenhum animal jamais havia atacado assim antes. Era ousado, calculista e excepcionalmente paciente. Evitava armadilhas, sabia quando atacar. Alguns até disseram que ele havia desenvolvido um gosto por humanos depois de vasculhar o lixo durante uma epidemia passada, quando enterros adequados nem sempre eram possíveis. O governo britânico finalmente convocou um homem, Jim Corbett, o mesmo caçador que havia detido o tigre de Champawat. Até ele admitiu que este leopardo era de outro nível. Ele levou 2 anos para rastrear e finalmente abater o animal em 1926. Àquela altura, o leopardo havia se tornado uma sombra viva. Cada galho quebrado ou estalo no mato fazia as pessoas correrem. Quando abatido, parecia um leopardo qualquer, mas para os moradores de Rudraprayag era muito mais do que isso. Era um símbolo de medo. E sua história se tornou um alerta em toda a região. Até mesmo os predadores mais graciosos podem se tornar algo muito mais aterrorizante quando o desespero toma conta. As colinas de Nilgiri, no sul da Índia, abrigam plantações de chá, florestas densas e ravinas íngremes. Elas também abrigam tigres. A maioria deles se mantém reservada, evitando humanos. Mas na década de 1950, um deles não o fez. Esta jovem tigresa começou a perseguir pessoas perto das florestas de Segur e rapidamente ganhou a reputação de um dos felinos mais mortais da região. Ela não se escondeu. Ela observou. Os moradores relataram tê-la visto logo além da linha das árvores, imóvel como uma estátua, esperando. Em poucas semanas, ela foi responsabilizada por 5 mortes. O que a tornava particularmente perigosa era sua calma, sem ataques frenéticos, sem caos. Ela espreitava como se tivesse sido feita para isso. Os ataques sempre seguiam um padrão. Alguém saía de casa para buscar lenha ou para verificar o gado, e nunca mais voltava. Equipes de busca encontravam marcas de arrasto, pegadas e nada mais. Sua confiança abalou até mesmo os rastreadores mais experientes. A caçada para detê-la foi liderada por Kenneth Anderson, um dos caçadores e autores mais famosos da Índia. Seus escritos mais tarde descreveram a tigresa como uma figura poderosa, mas trágica, provavelmente ferida em algum momento, incapaz de caçar sua presa natural. Esse ferimento pode tê-la levado aos humanos. É um traço comum entre os devoradores de homens. Eles não nascem assassinos de pessoas, são forçados a isso. Anderson finalmente a localizou depois de dias seguindo seu rastro por terrenos perigosos. Não foi uma morte limpa, foi o fim suado de um capítulo que paralisou uma região inteira. No início do século XX, outra sombra espreitava as florestas do norte da Índia, esta com o corpo esguio e os passos silenciosos de um leopardo. O leopardo de Panar, também conhecido como Lari pelos habitantes locais, tornou-se um dos leopardos mais mortais já registrados, responsabilizado pela morte de mais de 400 pessoas. A maioria dos devoradores de homens mata algumas vítimas e depois desaparece ou é capturada. O Lari permaneceu por ali, por anos, como o leopardo de Rudraprayag. Ele não esperou na selva profunda. Ele se aproximou, perto demais, em direção a aldeias, até mesmo cidades, às vezes arrastando vítimas por portas abertas. As pessoas começaram a tratar a floresta como algo amaldiçoado. Evitaram trilhas, construíram cercas mais fortes, mas nada ajudou. A causa? Provavelmente uma combinação de ferimentos e oportunidade. Especialistas acreditam que o Lari pode ter recorrido aos humanos depois de ser ferido ou depois de descobrir como era fácil nos caçar. Durante esse período, doenças e fome generalizadas perturbaram os padrões da vida selvagem, e as presas selvagens se tornaram escassas. Esse desequilíbrio deu aos predadores um motivo para mudar o foco.
Mais uma vez, foi Jim Corbett quem interveio. Após rastrear o animal por dias e entrevistar moradores aterrorizados, Corbett atirou e eliminou o leopardo. Em seus escritos posteriores, ele descreveu Larry não como um ser maligno, mas como uma vítima de ecossistemas destruídos. Mesmo assim, os números são alarmantes. Centenas de vidas perdidas, comunidades transformadas para sempre, e um animal cujo legado ainda assombra as florestas enevoadas do norte da Índia. Lobos geralmente não atacam pessoas. São cautelosos, esquivos e raramente se aproximam de humanos. Mas certa vez, nas tranquilas florestas invernais da Suécia, um único lobo inverteu completamente o roteiro e transformou uma vila pacífica em um lugar de medo. Entre dezembro de 1820 e março de 1821, um lobo fez uma farra que entrou para a história. Na região de Gisinge, na Suécia, esse animal atacou mais de 30 pessoas e ceifou a vida de 12. Foi um dos ataques de lobo mais mortais já registrados na Europa. E ninguém esperava. Este lobo não agia como os outros. Não se esgueirava pelas bordas das fazendas, nem capturava o gado. Entrava direto no território humano, em estradas, quintais, até perto de portas de entrada. Os moradores locais ficaram atônitos. Não estavam lidando com uma matilha. Estavam lidando com um predador determinado. O motivo por trás de seu comportamento era tão perturbador quanto os ataques. Registros sugerem que este lobo foi criado em cativeiro durante parte de sua vida, provavelmente como parte de uma tentativa equivocada de domar animais selvagens. Uma vez que escapava ou era solto, não tinha medo de pessoas. Para ele, os humanos não eram ameaças, eram alvos. O pânico tomou conta do campo. As autoridades chamaram caçadores e grandes esforços de busca foram realizados. Os ataques continuaram até que o lobo foi finalmente rastreado e abatido. Mas o estrago já estava feito. Geising nunca mais seria o mesmo. O nome dela era Topsy, e sua história é lendária e trágica. Ela era uma elefanta asiática que passou a maior parte da vida se apresentando em circos, maltratada, incompreendida e levada ao limite. E no início do século XIX, Topsy ganhou as manchetes não por uma apresentação, mas pela forma como sua história terminou. Topsy se tornou conhecida por ser agressiva, mas quando você olha mais de perto, a realidade se torna mais clara. Ela havia sido abusada por tratadores e forçada a realizar truques em ambientes caóticos e estressantes. Um dia, ela finalmente explodiu, depois de ser provocada mais uma vez. Seu destino foi selado não porque ela era selvagem, mas porque ela reagiu. Seus donos queriam se livrar dela, mas em vez de fazer isso discretamente, eles viram um espetáculo. Em 1930, eles encenaram uma execução pública em Coney Island, e para torná-la ainda mais chocante, eles escolheram a eletricidade. As imagens ainda existem. É difícil de assistir. Um animal enorme, antes cheio de força e espírito, abatido não pela natureza, mas pelas pessoas. A história de Topsy não é sobre vingança ou agressão, é sobre consequências, sobre o que acontece quando animais selvagens são retirados de seu mundo e jogados em um mundo onde nunca deveriam estar. Hoje ela é lembrada como um símbolo, um alerta sobre a exploração e um capítulo doloroso na longa e complexa história entre humanos e animais. Vimos crocodilos espertos demais para serem capturados, tigres com passos silenciosos e tubarões que mudaram a vida na praia para sempre. Mas, às vezes, o animal mais perigoso não é aquele que caça na natureza, é aquele que é levado longe demais. Essas criaturas não eram vilãs, eram sobreviventes. E suas histórias nos lembram que, mesmo nos cantos mais selvagens da Terra, a natureza nunca esquece. É isso aí. Qual animal te assustou mais? Escreva nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.